Começando aí com a questão 27, Enem 2023. Passando para cá. Bora. Vamos lá. Começando pelo enunciado. Nessas alturas, gente, não tem mais questão facinha não, tá? Tem as menos difíceis. As mais fáceis é que tem imagem que vai ajudar você a pensar menos. Bora. Enunciado. O recurso que promove a progressão textual, contribuindo para a construção da ideia de que as relações amorosas têm um enredo comum, é a... Qual é a progressão Qual o recurso que promove a progressão textual, contribuindo para a construção da ideia de que as relações amorosas têm um enredo comum? Qual recurso que o autor usou para fazer uma progressão textual, tá? Que contribui, que facilita na construção da ideia de que as relações amorosas têm um enredo comum. Tá? Comum é interessante. A gente vai para o texto, tá, gente? Se consegue aumentar o texto aqui para a gente enxergar melhor. Bora. E assim as coisas continuaram acontecendo entre os dois, em quase sustos, um grande por acaso com caguetes de gestos definitivos, com o nunca mais se oferecendo o tempo todo. Bastaria dizer, foi um prazer ter te conhecido, bastaria não trocar telefones nem e-mails e enterrar a causalidade com a cal da sabedoria. Nada poderia ser definitivo. Os encontros duravam 2 horas ou 2 décadas ou 2 vezes isso, mas em algum momento necessariamente seria o fim. De todos os grandes amores, de todos os pequenos, de todas as juras, das promessas, de todos os na alegrias e na tristeza, de todos os não amores, os desamores, os casamentos para sempre, os rancores para sempre, de todas as paralelas que só se viabilizam na abstração da geometria, de todas as pequenas paixões e de todas as grandes paixões, de tudo que para na antessala da paixão, de todos os vínculos não experimentados de todos. Olha que bacana. Repetir um pouquinho, né? Vamos lá. Qual recurso que o autor utiliza na progressão textual que contribui para a construção da ideia de que as relações amorosas têm um enredo comum? A repetição do pronome indefinido todos é possível. Hã? Aê? O quê? Substantivação, por exemplo. Sim, ó. Amar é o quê? Verbo? Indica uma ação. Se eu colocar um artigo definido, o amar é bonito. Esse verbo com substantivo, com artigo vira um substantivo. Chamamos de substantivação do verbo. Né? Jogar futebol. Jogar, verbo. O jogar do Neymar já foi bom. Real. Então, esse o faz o verbo virar um substantivo. Isso é uma substantivação. Se transforma uma expressão em substantivo. Então, a gente já vai anular essa daqui. Ó. Substantivação de expressão pela anteposição do verbo, isso não aparece no texto. Contraposição de ideias marcadas pela conjunção mas. Nem vi, na verdade. Se ele usou esse recurso, foi uma vez ou duas só. Então, não é que contribui tanto para a construção de uma ideia de que as relações amorosas têm um enredo comum. Olha que bacana. Enredo comum, ou seja, praticamente a mesma coisa para todos, comum. O mas ele dá sentido de contrariedade. Estudamos muito, mas poderíamos ser melhor na prova. Não é o caso de vocês. Aposto. Não é a D, porque esse mas ele usa pouquíssimas vezes. O aposto é um termo da oração que serve para explicar alguma coisa. Por exemplo, atravessamos o rio. Atravessamos o rio
Hã? Você está explicando alguma coisa, né? Você está dando uma. Ele vai explicar algum termo. Fomos ao mercado comprar. Dois pontos. Arroz, feijão, mandioca. Tudo que vem depois, explicando o que eu comprei, é um aposto. Toda vez que você tirar um aposto, não vai atrapalhar em nada na construção da sua frase, da oração. Ele é integrante, mas não é obrigatório. Então, se você tirar, não atrapalha. Agora, se você tirar um termo da oração e a oração ficar estranha, então não se deve tirar. Ou seja, não é um aposto. Retomada de. Qual foi essa? A B? Utilização do travessão na marcação do aposto. Cadê? Opa. Aqui o travessão. Como nunca mais se oferecendo em todo o tempo, bastaria dizer foi um prazer, ter te conhecido, bastaria não trocar telefones nem e-mails e enterrar a causalidade com a cal da sabedoria. Nada poderia ser definitivo. Não é essa, não. Ô, bendito. Não é a B também. Agora, retomada do antecedente pelo pronome isso. Onde é que está o isso? Tcharam. Achou? Isso. Olha esse isso aqui. Os encontros duravam 2 horas, ou 2 décadas, ou 2 vezes isso. Isso só está se remetendo aos encontros. Ou melhor, a duração de 2 horas ou 2 décadas, ou 2 vezes a mesma coisa. Então, só ideia de construção de relação amorosa. Ou seja, e ainda mais, que tem um enredo comum, ou seja, que é comum a todas. Olha que legal, comum a todos. Gabarito, letra. Essa aqui é uma das dificinhas, tá, gente? Justamente por causa de recursos textuais. Repetição do pronome indefinido todos. Então, ele aparece, ele vai dando uma sequência, uma continuidade na ideia de que todos os amores, os desamores, todos os casamentos, para sempre, todos os rancores, todas as paralelas que só se viabilizam na abstração da geometria de todas as pequenas paixões, das grandes também, todas as grandes, tudo que para a antessala da paixão, de todos os vínculos não experimentados de todos, ou seja, todos, a repetição desse todos, ele contribui para a construção de uma ideia de que todas as relações amorosas têm algo em comum, um enredo comum. Gabarito da 27, essa foi mais dificinho. 29. E vamos, vamos entender o enunciado e a gente vai. Vou dar 2 minutinhos para vocês lerem a questão. Tá, 3 minutinhos. Dois é. Descrevendo o seu gato, o narrador remete ao contexto. Vou achar isso aí. Remete ao contexto e a protagonistas. Peraí. Descrevendo o seu gato, o narrador remete ao contexto e a protagonistas da Inconfidência para criar um efeito desconcertante centrado no. 3 pontinhos. Criar um efeito desconcertante. Peraí. Remete ao contexto e a protagonista da Inconfidência. Inconfidência o quê, pessoal? Mineira. Para criar um efeito desconcertante. Acho que vai acontecer esse efeito desconcertante. Desenho imaginativo do casar colonial de Ouro Preto, o efeito de apagamento. No começo, ó. Era um gato preto, como convinha um cultor de boas letras, e já lera poeta, traduzir e tal. Preto e gordo. E lerdo. Cadê você? Aqui, ó. Um gato preto, gordo e lerdo. Tão gordo e lerdo que, a certa altura, observei que ia perdendo inteiramente as qualidades características da raça, que são, em suma, o ódio da morte aos atos. Então, já nem ligava mais para isso. Então, esse era o gato. E aí volta. Remete ao contexto
Contexto onde? As casas de Ouro Preto, os tradicionalistas, descendentes de outros atos, no sobrado do desembargador, Tomás Antônio Gonzaga. E os protagonistas? Esse aqui é um deles, o próprio Tiradentes, que aparece aqui embaixo, né? Imaginando o quê? Imagine o Senhor uma reunião de sonhadores inconfidentes, no contexto da Inconfidência Mineira, certo? Depois ancestrais. E depois dos ancestrais, aqueles... Então, ó, nossa, olha, os ratos andavam pelo solo, também entre as pernas dos homens, que esses homens sonhavam, absorto na esperança de uma independência nacional. Depois dos ancestrais, daqueles... Ele faz esse contraste aqui, ó, entre o contexto da época, mais os roedores. Aparece no texto o tempo todo, certo? Aparece os ratos lá em cima, os ratos aqui embaixo, ó. Os ancestres daqueles roedores que eu vi agora deslizar sutilmente no meu quarto, podiam ter subido pelo poste e tal. Então vamos lá. Descrevendo seu gato, o narrador remete ao contexto e a protagonistas da Inconfidência para criar um efeito desconcertante centrado no desenho imaginativo do casario colonial de Ouro Preto. Ele não desenha isso aqui não, gente. Ele fala que os ratos passam pelo sótão, mas não tem nada de imaginativo no casario, não. Efeito de apagamento de limites entre ficção e realidade. Apagamento de limites. Não tem nada falando sobre limites, sobre pagamento, nem ficção sobre ficção e realidade, tá? Ele não faz nenhuma... Não deixa claro isso para nós. Se é uma ficção ou se é uma realidade. Vínculo estabelecido entre animais urbanos e literatura? Não tem nenhum vínculo não, tá? Os animais urbanos e literatura não tem nada a ver. Tudo bem que aparecem os animais urbanos, né? Porém, os ratos também é comum no mato, no sítio. Então, e aqui ele não fala se é uma cidade ou não, enfim. Questionamento sutil quanto à sanidade dos inconfidentes. Há um questionamento quanto à sanidade dos inconfidentes? Não, não há nenhum questionamento. Fala que às vezes ele pensa em fazer uma reunião, que é um sonho, a independência por eles e tal, mas não questiona a sanidade, tá? Só me sobra o quê? A letra E. Contraste entre a austeridade pomposa, os inconfidentes, e a imagem repugnante. E quem faz essa imagem são os ratos, tá? A austeridade pomposa, representada pelos inconfidentes, e o gato, cor de raça, e ao mesmo tempo a imagem repugnante. Então ele faz esse contraste entre as duas coisas. Dificinho. Questões difíceis são aquelas que vocês não têm tanta obrigatoriedade de errar. Mas também não é para deixar de tentar acertar. Tá bom? Tá acertar. 30. Oh, bendito. Não fizemos a 30 ainda? Boa. Vamos lá no enunciado, ver o que se pede. A gente vai procurar no texto, ok? 29 e 30, pessoal, foi para esquentar a cabeça mesmo. Elas são chatinhas, tá? Sob a perspectiva do menino, opa, vamos procurar aqui esse menino, ou seja, a forma que ele vê, a perspectiva que narra, do menino que narra. Os fatos ficcionais oferecem um esboço do momento político vigente na década de 70. Aqui representado sob a perspectiva do menino que narra. Então, o menino é o narrador da história. Os fatos ficcionais oferecem um esboço do momento político vigente na década de 70, aqui representado pelo... Esse calor. Vamos lá, vamos ver. Década de 70, pessoal de história, o que estava acontecendo?
Hã? Ditadura militar. Boa. Vamos procurar. Vamos saber o contexto. Ajuda a entender o texto. Já ouviram aquela historinha que todo texto tem um contexto? Se você não saber o contexto, vira pretexto? Vamos lá. Quem que narra essa história, pessoal? Um menino. Boa, boa, boa. Enquanto estivemos entretidos com os urubus, outras coisas andaram acontecendo na cidade. A companhia, pessoal, companhia letra maiúscula. Quem é a companhia? Companhia militar. Baixou novas proibições, umas inteiramente bobocas, só pelo prazer de proibir. Ninguém podia cuspir para cima, nem carregar água em jaca, nem tapar o sol com a peneira, como se todo mundo estivesse abusando dessas esquisitices. Mas outras bem irritantes, como a de pular muro para cortar caminho, tática que quase todo mundo que não sofria de reumatismo vinha adotando ultimamente, principalmente os meninos. Que é algo que foi proibido, tá? Que para ele fazia sentido. Pular muro foi proibido. E não confiando na proibição só, nem na força dos castigos, que eram rigorosos, que eram austeros, a companhia ainda mandou fincar cacos de garrafa nos muros. Achei isso um exagero e comentei o assunto com a mamãe. Meu pai ouviu lá do quarto e veio explicar. O pai ouviu lá do quarto e veio explicar. Disse que em épocas normais bastava uma coisa ou outra, mas agora a companhia não podia admitir nenhuma brecha em suas ordens. E se alguém desobedecesse à proibição, podia se cortar nos cacos. Se alguém conseguisse pular um muro quebrando o corte de alguns cacos, ou jogando um couro por cima, era apanhado pela proibição. Nhoque. E fez o gesto de quem torce o pescoço de um frango. Se pular as proibições e fosse pego, isso mesmo, gente. Era bruto, hein? Misericórdia. Vamos ver então aqui. Sob a perspectiva do menino que narra, os fatos ficcionais oferecem um esboço do momento político vigente na década de 70, aqui representado pelo A. Culto ao medo infiltrado em situações do cotidiano? Possível. Possível principalmente pelo contexto histórico. Sentimento de dúvida quanto à veracidade das informações? Não, o texto não mostra nenhum sentimento de dúvida não, tá, gente? Mostra o menino narrando as proibições do jeito que ele via. Simples, né? Do seu dia a dia, tal, proibido pular o muro. Ambiente de sonho delineado por imagens perturbadoras? Não. Não tinha nenhum imagens. Em ambiente de sonho, era na realidade. Incentivo ao desenvolvimento econômico com iniciativa privada? Nem vi isso aqui, cara. Jamais. Sabe qual foi o problema do nosso Enem de ontem? Eles davam 4 questões, 4 alternativas praticamente corretas. Você tinha que achar mais correta. Não tinha tipo assim, não tinha nenhuma absurda igual essa daqui. Ah, não, esse aqui já risco, eu tenho certeza que não é. Não. Judiou, hein? Espaço urbano marcado por uma política de isolamento das crianças. As crianças eram proibidas, pessoal, de sair. Não, é proibido de pular muro. Pode sair pelo portão, ué. Não é verdade? Não há nenhum isolamento das crianças. Alguns artistas tiveram, as crianças, não. Gabarito A. Culto ao medo. A que o pai mostra que pode quebrar o pescoço, né? Na verdade, o pai tinha mais medo do que a criança. Por isso que ele sai do quarto para explicar a situação para o filho, porque o negócio não é assim tão simples, né? Infiltrado em situações do cotidiano. Qual situação é essa? Pular o muro, entre outras, tá? Gabarito letra A. 31, pessoal. Pula. Pula 31. Poeminha a gente deixa um dia.
A 32 já fizemos. 33, uma imagem. Hã? Vamos fazer a 33. Mas vamos fazer essa. Está na hora de enfrentar alguns desafios. 33. Texto 1 tem uma imagem. Estranhamente estranha. Convenhamos. Ó, lembra que eu falei que ao ver texto 1, texto 2, nós temos que descobrir se o texto 1 contradiz o texto 2, assim, ou se os dois estão no mesmo sentido? Tá? Apareceu isso. Você tem uma ideia? Tinha uma questão ontem que tinha 3 textos para analisar. Vamos ler o texto 3, 2. Em 1933, a obra Eternos Caminhantes ingressou. Essa é a obra, ó, é a mesma obra, tá? Opa, estão falando da mesma obra, gente. Tá fácil de entender, então. É a mesma obra. Ingressou em uma das primeiras edições das exposições de arte degenerada. Exposição de arte degenerada, promovida por membros do Partido Nazista. Isso aqui é interessante, ajuda no contexto. Nazista alemão. Nos anos seguintes, ela voltaria a ser exibida na mostra denominada Exposição da Vergonha, promovida por pequenos grupos abastados. Em 1937, essa obra foi confiscada pelo Ministério da Propaganda. Opa! Vocês sabem quem era o Ministério da Propaganda? Um departamento do governo nazista que avaliava toda obra, toda produção artística, não sei o que lá, vinculada ao partido ou não. Tá? Hã? Ministério da Propaganda aqui, ó. É um departamento do governo nazista que tinha a função de avaliar, de confiscar aquilo que fosse contra o partido. Vocês já leram a obra de George Orwell, 1984? Leia, leia, leia. Essa daí, leiam também dos animais lá, esqueci. Como? A Revolução dos Bichos, isso. Leiam essas duas obras de George Orwell. Muito interessante. Vão dar uma visão fantástica, fantástica. E lá tem os ministérios, né? Lembra que tem o Ministério da Propaganda daquele país, da Alemanha. Então, a obra foi o quê? Confiscada. Na grande ação nacional socialista contra a arte degenerada. Opa! Então, aquela exposição, ela sofreu uma ação, tá? De confiscação de obras. Foram confiscadas várias obras. Bora lá. Opa, deixa eu ver? Vamos lá. Quase 50 obras de Lazar Siegel, que é o autor que fez aquela mesma obra dos Eternos, quase 50, foram confiscadas pelo regime totalitário alemão na primeira metade do século XX. Entre elas, a obra Eternos Caminhantes, considerada degenerada por... Porque essa obra era considerada degenerada. A. Por representar uma estética tida como inconveniente para o ideário político vigente? É possível. A obra era considerada, ou melhor, ela representava uma estética, a forma dela se apresentar era tida como inconveniente? Possível. Por manifestar um posicionamento político-cultural concebido por grupos de oposição? Interessante também. A gente vai na... Uma dessas aqui, já adianto, é o distrator. A ou B. Expressar a cultura artística por meio da representação parcial do corpo humano? Não, não seria por isso. Não seria por isso que nós estamos aqui, o contexto é de totalitarismo. O Estado acima de todos. Apresentar uma composição que antecipa o imaginário artístico germânico? Não, gente. Apresentar uma composição que antecipa o imaginário artístico germânico? Nada a ver. Isso aqui não seria um dos motivos para
para ser confiscado. Estimular discussões sobre o papel da arte na construção coletiva de cultura? Não, não tem nenhum estímulo a discussões sobre o papel da arte na construção coletiva da cultura. Então, se um regime totalitário confisca alguma coisa, que alguma coisa vai contra ao posicionamento político dele. Mas vamos lá ver qual que é. Manifestar um posicionamento político-cultural concebido por grupos de oposição. Aqui, pessoal, daria margem para os dois. Mas vamos lá. Representar uma estética tida como inconveniente para o ideário político vigente. Qual era o ideário do nazismo? A raça perfeita. Eles chamavam de raça ariana. Todas as outras raças eram inferiores. Então, se você apresenta uma obra de arte alemã num regime totalitário que tem supostamente pessoas de vários tipos e ainda deformada, né? Ou seja, não representa a perfeição, não representa a perfeição ariana, né? Senão, um negócio que eu nem sabia o que fazer. Ariano, que é igual nazista. Então, uma obra que não representa, nesse contexto, mesmo sendo de forma indireta, e se é indireta, é inconveniente, porque aqui, pessoal, manifestar um posicionamento político-cultural, quem é doido? No Brasil ainda tinha, né? Mas lá era campo de concentração mesmo. Então, ó, gabarito letra A. E essa aqui é um bom distrator, porque as duas confundem demais, cara. Demais, demais. Então, a obra de arte em si, ela não manifesta o quê? Um posicionamento político-cultural concebido por grupos de oposição. É um artista só, Laser Siegel, sei lá, que teve quase 50 obras confiscadas. Então não é um grupo de artistas, né? De oposição, é um artista só. E essa obra dele é inconveniente por não mostrar o ideal, o ideário político vigente, que é o homem perfeito. Por isso que eles queriam eliminar todas as outras raças. Supremacia alemã. 34 fizemos. Ó, texto 1, texto 2, ó. Tinha imagem também. 35. Essa é bacana, hein? Cadê os gamers presentes? 35. O contexto em que o esporte eletrônico é apresentado no texto demonstra o quê? O contexto em que o esporte eletrônico é apresentado no texto. Como que precisamos achar o contexto e o que se fala sobre o esporte eletrônico. Qualidade, hein, gente? Lê para mim o primeiro, até diferente. Sua popularidade cresceu muito. E no Brasil não é diferente. Boa. A popularidade crescendo. Alguém continua. De acordo? Vai, André, solta a voz grave aí. Aí sim. De acordo.
Beleza, alguém continua aí. Vai lá, Annalise. Capricha. Tá. Trata-se de um percentual específico, já que o Brasil está no top 3 dentre os países que mais têm e teve maior número de espectadores de esportes eletrônicos no mundo. Comparado ao ano anterior, em 2020, o Brasil já teve marca de crescimento de 20% na audiência. Mundo afora, a árdua dedicação de grandes gamers contribuiu para o reconhecimento do Comitê Olímpico Internacional, aliado a outras 5 federações esportivas e suas desenvolvedoras de jogos, que direcionam um olhar mais atento ao assunto, permitindo dar o primeiro passo para concretizar, pela primeira vez na história dos jogos eletrônicos, um evento olímpico oficial. O contexto em que o esporte eletrônico é apresentado no texto demonstra o quê? Ou demonstra a condição favorável à expansão dessa modalidade possível. Promoção dessa prática por jogadores profissionais. Não vi isso, não. Uma promoção dessa prática por jogadores. Não, não é isso. Está crescendo. Quem está promovendo, na verdade, federações. São as possíveis federações. C. Impulsionamento de um processo de marketing? Não. Tá? Não é esse o contexto em que é apresentado o esporte eletrônico. Tá? Demonstra um favorecimento de fabricantes dos jogos? Não, não vi favorecimento de fabricantes. Ué, aconteceu o quê? Essa é a 35. Modificação da audiência televisiva? Não, não apresenta modificação. E agora? Condição favorável à expansão dessa modalidade? Gabarito letra A, gente. Favorecimento de fabricantes dos jogos? Ó, é tão favorável, está crescendo tanto, que chamou a atenção de quem? Comitê Olímpico Internacional. E há uma possível Olimpíadas de Jogos. A indústria do esporte eletrônico é um mercado que está crescendo em um ritmo mais rápido do que a economia mundial. Sim. Isso mesmo. Exatamente. Ali está o distrator com a letra D, né? Favorecimento de fabricantes dos jogos. 36. Boa, gente. Manifestação cultural. A manifestação do Mar Abaixo se constitui uma expressão de arte e cultura exercendo a função de... Qual é a função do Mar Abaixo? Alguém quer ler o texto? Pequenininho? Grave, agudo ou médio? Vamos lá. Lerei eu. O Mar Abaixo é uma expressão artístico-cultural. Hã? Já li. A manifestação do Mar Abaixo se constitui em expressão de arte e cultura, exercendo a função de... Qual é a função do Mar Abaixo como expressão de arte e cultura? Formada nas tradições, na identificação cultural entre as comunidades negras do Amapá. De onde é? Do Amapá. O nome remonta às mortes de escravizados em navios negreiros que eram jogados na água, por isso mar abaixo. Em sua homenagem, hinos de lamento eram cantados mar abaixo, mar acima. Posteriormente, o mar abaixo se integrou à vivência das comunidades negras em um ciclo de danças, cantorias, com tambores e festas religiosas, recebendo em 2018 o título de Patrimônio Cultural do Brasil. Vamos lá, mar abaixo. O Amapá, relacionado às mortes de escravizados em navios negreiros, eram jogados na água, por isso o nome mar abaixo. Em sua homenagem,
hinos de lamento eram cantados, mar abaixo, mar acima. Depois, o mar abaixo se integrou à vivência das comunidades negras de um ciclo de dança, cantorias e tambores e festas religiosas, recebendo título de Patrimônio Cultural em 2018. Lá. A manifestação do mar abaixo se constitui em expressão de arte e cultura. Sim, nós vimos isso lá em cima. Qual é a função dela? Ressignificar episódios dramáticos em novas práticas culturais. Vou colocar aqui um pontinho aqui. Episódios dramáticos e em novas práticas culturais, né? Se tornou parte da cultura do povo. Não é uma possível. Adaptar coreografias como imitação dos movimentos do mar. Mas, homem, nem a pau. Joga isso aqui mar abaixo também. Não é. Imitação dos movimentos do mar, nada a ver. Lembrar dos mortos no passado escravista como forma de lamento. Aparece isso aqui. Lembrar é quase a mesma coisa que homenagear. Fala do passado escravista. Um pontinho aqui. Tá vendo que não tá mais tão simples assim as questões? Perpetuar uma narrativa de apagamento dos fatos históricos traumáticos. Perpetuar uma narrativa de apagamento. O pessoal não quer apagar, não, gente. Os perpetuar uma narrativa dos fatos históricos traumáticos, sim, mas esse apagamento aqui anula, deixa a alternativa errada. Ritualizar a passagem de atos fúnebres nas produções coletivas com espírito festivos? Rapaz, meio macabro isso aqui. Fazer, ou seja, o mar abaixo quer ritualizar a passagem? Não, é uma expressão artística cultural. Calma, calma. Tá? De atos fúnebres nas produções coletivas. Não. E agora? Rapaz, A ou C? Hã? Besouro. Vamos lá. Ele tem a função só de, ó, você tem que ligar, a função de lembrar dos mortos. Opa! No passado escravista como forma de lamento. A gente vai lembrar para se lamentar. Melhor essa outra aqui. Função de ressignificar. Ressignificar, pessoal, era o quê? Dar um novo significado. Novo significado a episódios dramáticos, sim. Em novas práticas culturais, sim. Então, ó, o mar abaixo se constituiu, se formou, né? Tomou forma em expressão de arte e cultura, exercendo não somente a função de lembrar, tá, dos mortos, mas dar um novo significado. Além de lembrar, esse, em sua homenagem, pessoal, dá o quê? Dá um sentido de solenidade, praticamente, em homenagear essas pessoas. Então, não é somente lembrar os mortos como forma de lamento, mas de homenagear todo um povo, toda uma raça que sofreu episódios dramáticos, tá, com uma nova forma cultural, que é o mar abaixo, com danças, cantos, tá? Então, nós chegamos naquelas questões que não é mais tão gostosinhas assim.